Olá, seja bem-vindo à série Cálculo Exato. O cálculo exato é uma metodologia desenvolvida pela Vibrant Pools, uma metodologia que integra documentos, fatos, critérios contábeis, realidade econômica e fundamento jurídico. Aqui, veremos como essa metodologia é aplicada à prestação de contas, transformando informações financeiras dispersas em uma conclusão técnica, clara e verificável. Prestar contas não significa simplesmente apresentar uma relação de receitas e despesas. Significa demonstrar de maneira organizada e comprovada quais recursos foram recebidos, como foram administrados, onde foram aplicados e qual resultado permaneceu ao final do período. Quem administra bens, valores ou interesses de terceiros deve ser capaz de explicar cada movimentação e apresentar os documentos que sustentam suas decisões. A obrigação de prestar contas pode alcançar administradores de empresas, sócios responsáveis pela gestão, mandatários, inventariantes, tutores, curadores, síndicos, dirigentes de associações, administradores de condomínios e qualquer pessoa que tenha recebido recursos para administrar em benefício de terceiros. Portanto, a prestação de contas pode envolver empresas e organizações, mas também relações entre pessoas físicas. O ponto comum é a existência de uma relação de administração, guarda ou movimentação de recursos pertencentes ou destinados a outra pessoa. A prestação de contas pode ser espontânea, quando integra os procedimentos normais de transparência e controle, ou litigiosa, quando existem dúvidas, omissões ou divergências entre as partes. No ambiente extrajudicial, ela pode apoiar auditorias, assembleias, negociações, controle interno e solução consensual de conflitos. Na esfera judicial, pode ser necessário verificar se existe o direito de exigir as contas e, posteriormente, examinar sua correção para determinar eventual saldo credor ou devedor. Um extrato bancário, uma planilha ou um relatório financeiro, analisado isoladamente, não constitui necessariamente uma prestação de contas adequada. É preciso demonstrar a relação entre cada lançamento e o documento que lhe deu origem. Uma despesa pode estar registrada, mas isso não comprova por si só sua finalidade, sua autorização ou sua vinculação à atividade administrada. Da mesma forma, a ausência de registro não significa ausência de movimentação. Por isso, diferentes fontes precisam ser confrontadas. A aplicação do cálculo exato começa pela definição do período, das responsabilidades do administrador e dos recursos submetidos à análise. Em seguida, reunimos extratos bancários, contratos, notas fiscais, recibos, comprovantes, livros contábeis, relatórios e demais documentos disponíveis. As receitas são confrontadas com os depósitos e registros contábeis. As despesas são verificadas quanto ao valor, à data, ao beneficiário, à autorização e à finalidade. Ao final, conciliamos os saldos, identificamos diferenças e classificamos cada ocorrência conforme sua natureza e relevância. Nas pessoas jurídicas, a análise pode envolver o relatório financeiro, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, as mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas e os registros auxiliares. Entretanto, não basta verificar se os demonstrativos fecham matematicamente. É preciso examinar se representam adequadamente os fatos, se estão apoiados em documentos e se os recursos foram utilizados de acordo com suas finalidades. Nas prestações de contas de pessoas físicas, são examinadas as receitas recebidas, as despesas realizadas, os extratos, os comprovantes, os contratos e, quando pertinentes, as declarações de rendimentos. O objetivo é reconstruir o fluxo financeiro e separar aquilo que está comprovado das despesas sem suporte, dos valores não explicados e das movimentações estranhas ao objeto da administração. Imagine que um administrador tenha recebido R$ 500 mil para executar determinado projeto.
Ele apresenta despesas de R$ 470 mil e informa um saldo de 30 mil. A soma está matematicamente correta, mas o exame revela que R$ 20 mil não possuem documentação suficiente e outros 15 mil foram empregados em finalidade diferente da autorizada. A prestação não pode ser considerada regular apenas porque a planilha fechou. O resultado técnico deve evidenciar os valores comprovados, as pendências e o saldo sujeito a esclarecimento ou restituição. O resultado pode ser apresentado em relatório técnico, parecer contábil ou, quando produzido no contexto de uma perícia judicial, em laudo pericial contábil. A conclusão deve demonstrar os documentos examinados, os procedimentos realizados, as limitações encontradas, as divergências identificadas e a composição do saldo. Assim, as partes, seus advogados e o julgador conseguem compreender não apenas o valor final, mas o caminho utilizado para alcançá-lo. O cálculo exato não entrega apenas um número. Ele demonstra a origem dos recursos, a aplicação dos valores, os documentos examinados e os critérios utilizados na apuração. Na prestação de contas, o resultado somente pode ser considerado exato quando documentos, fatos, contabilidade e direito contam a mesma história. Eu e meus parceiros estamos à disposição para esclarecimentos e análise do seu caso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.